Fala, fera, essa mais uma aula sobre gravitação. Vamos falar agora sobre campo gravitacional. Bom, pessoal, o campo gravitacional é um comportamento, né? É uma característica de uma região do espaço, beleza? No entorno do nosso planeta, por exemplo, existe uma região onde cada ponto dessa região tem uma característica que faz com que outras massas sejam atraídas pelo nosso planeta. Quem estiver dentro desse campo gravitacional vai sofrer influências dele. Tá? A influência é a ação de uma força gravitacional que vai atrair essa outra massa para o centro do nosso planeta. Bom, vamos imaginar aqui o planeta Terra de massa M, tá? Tá aqui a massa dele, Mzão. Um ponto na superfície está distante do centro da Terra de uma distância r, que é o raio da Terra. E o campo gravitacional nesse ponto da superfície é igual a G, que é a constante gravitacional, vale 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons vezes metro quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Sugiro assistir a aula de força gravitacional, onde eu apresentei essa constante. M é a massa do planeta, que eu quero descobrir seu campo gravitacional. E o ponto que eu estou estudando é um ponto da superfície, então essa distância ao quadrado seria o raio do planeta. Então, se eu quero calcular o campo gravitacional na superfície, constante gravitacional, massa do planeta dividido pelo quadrado da distância, no caso, o quadrado do raio do planeta. Mas eu posso querer calcular o campo gravitacional num ponto que está a uma determinada altitude. Aí, pessoal, essa distância vai ser a soma do R com o H, ou seja, a distância desse ponto até o centro do planeta é a soma da sua altitude, que é H, mais o raio do planeta, que é R. Então, campo gravitacional na superfície, R ao quadrado. Campo gravitacional num ponto fora da superfície, R mais H, que é a distância ao quadrado, tá certo? Vamos tentar fazer um probleminha aqui, ó. Eu tenho esse satélite que está em órbita desse planeta. Então, o satélite tem massa de 800 kg, está em órbita de Marte, numa altitude de 2,0, né, vezes 10 elevado a 4 quilômetros. São 20 mil quilômetros acima da superfície. Considere o raio de Marte igual a 3,4 vezes 10 a terceira quilômetros. A massa de Marte igual a 6,4 vezes 10 elevado a 23. E a constante gravitacional, arredondando, né? 6,7 vezes 10 a menos 11 newton vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado. Importante grifar aqui a unidade, tá certo? Então, as unidades são newton, metro e quilograma. A massa que me importa para cálculo de campo gravitacional, né? É a massa do planeta. Então, a massa de Marte, 6,4 vezes 10 a 23. Tá certo? E se eu quiser calcular o peso do objeto, a massa do satélite é 800 kg. As distâncias, pessoal, eu tenho a altitude e eu tenho o raio, tá certo? O raio do planeta. Então eu quero o peso do satélite na superfície da Terra, onde ele foi construído. Para calcular o peso, eu preciso da massa e da gravidade, que ele não deu. Para calcular a gravidade, nós vamos usar aqui a constante gravitacional para calcular o campo gravitacional, a massa do planeta e a distância ao quadrado. Ele quer na superfície, pessoal. Como ele está na superfície, essa distância é o raio do planeta. Então vamos lá. Esse raio do planeta é 3,4 vezes 10 a sexta metros, tá? Multipliquei por 1000 para transformar de quilômetro para metro. Então, a constante gravitacional é 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Está aqui. A massa do planeta, 6,4 vezes 10 a 23. E a distância, que é na superfície é o raio, é 3,4 vezes 10 a sexta ao quadrado. Então, se eu multiplicar 6,7 por 6,4, dá 42,88. Conservei a base 10, eu tenho um produto de potência de mesma base. Somei os expoentes, 23 menos 11 é 12. 3,4 ao quadrado é 11,56. 10 a sexta ao quadrado, eu multiplico os expoentes. 2 vezes 6 são 12. Então, G na superfície é 3,7
metros por segundo ao quadrado, né? Se eu dividir 10 elevado a 12 por 10 elevado a 12 é 1, e 42,88 dividido por 11,56 é 3,7. O que eu vou fazer com essa gravidade? Eu vou colocar no lugar do G. Então, o peso do satélite é a massa do satélite, 800 kg, vezes a gravidade de onde ele estava, quando ele foi construído, né? 3,7, que é a gravidade de superfície. Então, o peso na superfície é 2.960 newtons. Mas, e qual é o peso do satélite lá na órbita dele? De novo, eu vou calcular o peso multiplicando massa vezes gravidade. Ah, eu já calculei a gravidade. Espera lá. Você calculou a gravidade na superfície, usando como distância o raio. Eu quero agora a gravidade lá na altitude da órbita. Então, a distância que eu vou usar agora, ó, a gravidade é a constante vezes a massa dividido pelo quadrado da distância. Essa distância agora é o R mais a altitude. É essa distância total que eu preciso, certo? Então, a distância da altitude é 2 vezes 10 a sexta. Transformei para metro, tá? De quilômetro para metro multiplica por 1000, né? Aumenta 3 na potência. O raio a gente já tinha visto, que era 3,4 vezes 10 a sexta metro. De novo, transformei quilômetro para metro por causa dessa unidade. Somando essas duas distâncias, eu tenho que a distância é 3,4 vezes 10 a sexta mais 2 vezes 10 a sexta. Para somar a potência de mesma base, elas têm que ter expoentes iguais, e elas têm. Então é só somar. 3,4 com 2 é 5,4 vezes 10 a sexta metros. Essa é a distância que eu vou botar aqui embaixo, ó. A constante gravitacional é 6,7 vezes 10 a menos 11. A massa é 6,4 vezes 10 a 23, a massa do planeta. Para calcular o campo gravitacional, você precisa da massa do planeta. E a distância agora na órbita é de 5,4 vezes 10 a sexta, que a gente calculou aqui embaixo. Então, 6,7 vezes 6,4 é 42,88. 10 a menos 11 vezes 10 a 23, eu conservo a base e somo os expoentes, vai dar 12, 23 menos 11. 5,4 ao quadrado é 29,16. E 10 a sexta ao quadrado é 10 a 12, você multiplica os expoentes. Dividindo 10 a 12 com 10 a 12 dá 1. 42,88 dividido por 29,16 é 1,5. Então essa é a gravidade na superfície. Multiplicando a massa do satélite, que é 800, pela gravidade no lugar que ele está, vai dar 1.200 newtons. Beleza? Então esse é o peso do satélite lá no local em que ele está fazendo a sua órbita. Ok? Essa foi nossa aula sobre campo gravitacional. Aqui em cima eu indico a playlist completa de gravitação. Sugiro que você assista todas as aulas. Curtiu, dá um joinha, se inscreve no canal e compartilha para um monte de gente ver nossa aula, beleza? Aquele abraço.